Salve, salve, minha gente! Chegando aqui de novo. Essa é a nossa segunda prática dentro de um caminho do yoga que a gente chegou no encontro passado falando sobre fluir entre ordem e caos. Então, hoje eu chego trazendo uma primeira chave para a gente sobre como que a gente pode fluir entre ordem e caos de forma harmoniosa, né? Porque no encontro passado a gente falou muito sobre a gente observar também como a gente flui, né? Mas hoje eu trago de que forma que a gente pode, através de ações, transformar, né, esse caos em uma certa ordem, né, interior, principalmente. A gente sabe que em momentos de transição, em momentos em que tudo está muito mexido, as águas estão mexidas, a gente acaba assim perdendo o nosso equilíbrio, o nosso foco, né? E também a nossa concentração nas coisas que a gente quer realizar. Então, hoje esse nosso encontro ele vai falar sobre uma prática, né? Sobre equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, uma das chaves que eu trago é sobre a disciplina. Tem aquela máxima, né, de que disciplina é liberdade. E quando a gente fala sobre disciplina ser liberdade, parece até um pouco contraditório, né? Porque se a gente for pensar mesmo, a disciplina a gente tem como aquela coisa rígida, né? Onde a gente tem que abrir mão dos nossos desejos, daquilo que a gente quer fazer para estar num lugar chato muitas vezes, fazendo aquilo que a gente não quer fazer. Então a disciplina ela carrega, né, esse peso, esse monstro junto. E, e aí eu chego com essa máxima, né, de que a disciplina ela é mesmo liberdade, porque se a gente for pensar que a disciplina ela é uma ferramenta que a gente consegue domar as nossas ações e também domar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, se a gente só faz aquilo que a gente quer fazer, a gente só se acha livre, né? Uma rebeldia assim, a gente realmente fica refém dos nossos desejos e das nossas vontades. Então, a disciplina, ela entra nesse lugar de uma ferramenta que dá repertório para gente, a partir deste repertório, ter a liberdade da escolha. Então, a disciplina ela entra muito também nesse lugar da gente ir ampliando o nosso repertório. Tem uma frase do Patab Joyce que eu gosto bastante, que é pratique e tudo virá. Ou seja, tudo aquilo que a gente fica, né, naquela constância, naquela repetição, a gente vai criando uma disciplina. E aí tudo se realiza, né? É como plantar, né? A gente está ali plantando, colocando a nossa energia, em algum momento aquilo, né, vai ser transformado, daquilo vai ser gerado alguma coisa, vai nascer alguma coisa. Então a disciplina ela entra nesse lugar da gente realmente criar este hábito, mudar os nossos hábitos, né? E a gente sabe que a gente só tem disciplina a partir do momento em que a gente cria aquela ação interior de não, vou acordar cedo, eu vou me comprometer, né? Eu vou realmente começar a ter alguma ação rumo àquilo que eu quero conquistar ou aquele lugar onde eu quero chegar. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Estou falando aqui. Essa é uma introduçãozinha rápida, mas já flecheira. Tem um conceito no yoga que é tapas. Tapas é um conceito sobre disciplina, aonde a gente gera calor através da ação. Então a gente consegue transformar alguma situação na nossa vida a partir do momento em que a gente repete e essa ação é que vai gerando esse calor e vai quase como acendendo, fazendo uma comida, quando você acende o fogão e aquilo vai ficando pronto. Então, o tapas ele chega, né, dentro desse lugar, assim, tô falando de uma forma bem superficial, tá? Mas é onde a gente gera calor, ação após ação. Então, a gente fica nessa repetição das ações. E aí, então, a gente consegue transformar a nossa realidade, né? Então,
Hoje a nossa prática, ela vai trazer esses conceitos através dos movimentos também. Então, a ideia hoje é a gente praticar mesmo o nosso equilíbrio para a gente encontrar esse caminho do meio e conseguir, dentro de alguns movimentos na vida que são caóticos, né? A gente sabe que a vida às vezes ela é caótica. Então, mesmo nesses momentos, a gente encontrar mesmo esse lugar de centramento, né? Esse caminho de volta para a gente não se perder, né? No meio do caos da vida, né? Às vezes a gente acaba seguindo a maré, a vida vem e ela começa a levar a gente, ela começa a conduzir a gente num sentido de que muitas vezes a gente começa a pensar coisas que é no automático, agir de forma automática, então a gente vai perdendo consciência ao longo desse caminho. Então, a ideia aqui é ser uma prática mesmo bem rápida, para a gente perceber também que a disciplina, muitas vezes, a gente não precisa, né, criar lá um grande ritual, algo muito extenso, para que a gente possa transformar isso numa coisa mais diária, sabe? Numa ritualidade. Então, numa ritualidade diária mesmo, né? Então, em coisas de 5 minutos, de 10 minutos, né? Começar mesmo pequeno, para que a gente comece, sabe quando você começa a acender um fogo, começa a acender uma fogueirinha, então o foguinho ele vai começando, então não adianta nada, né, a gente querer ter disciplina e colocar também grandes mudanças e transformações de uma vez, porque agora eu sou disciplinado, né? Isso daí cai por terra, né? Com o passar do tempo a gente sabe que é insustentável. Então, a ideia hoje é a gente realmente fazer uma prática rapidinha, gostosa, né? Para a gente também trazer esse conceito de tapas, aonde a disciplina e o calor da ação, ela entra dentro de um lugar de prazer, um lugar onde a gente vai se nutrindo ao mesmo tempo em que a gente vai desenvolvendo a disciplina, né? Para não ser algo pesado, algo difícil, algo árduo, né? A gente acha muitas vezes que para a gente fazer uma transformação na nossa vida, a gente tem que seguir um caminho que é duro, um caminho de pedras. E não, minha gente, eu tô aqui para dizer, tem como ser no prazer, tem como ser no amor, tem como ser gostosinho. Então a nossa prática hoje é sim um yoga flow, um yoga que a gente vai ficar fluindo entre um movimento e outro, observando bastante o nosso corpo, observando a nossa respiração, a nossa presença nesse momento aqui e agora. Então, é sobre isso o nosso encontro de hoje. Nós estamos para abrir um ciclo ao vivo do corpo ancestral e aí a gente consegue aprofundar muito mais em tudo isso que eu estou trazendo aqui para as nossas práticas. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as informações para quem quiser começar a se achegar junto com outras mulheres, né? A gente já está se reunindo para seguir em dança e movimento, né? O corpo ancestral ele trabalha com muitos movimentos dentro da dança e que muitas vezes também traz a dança da vida, né, gente? Para a gente poder ter muito jogo de cintura, para não se perder da gente mesma no meio do caos da vida. Então, vou soltar aqui a nossa playlist. A nossa prática vai ter aí em média 20 minutinhos. E aqui eu trago também um convite de a gente criar este hábito de praticar, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos. Então, muitas vezes, algumas práticas, nossa, é 1 hora, eu não tenho 1 hora para fazer isso, né? Então, que seja 10, 20 minutos, né? Qualquer tempo é um tempo precioso, minha gente. Então, é isso. Vou soltar aqui a nossa playlist. Espero que todas me escutem bem junto com a música. Então, nós vamos começar sentadinhas no nosso tapete, ou na cama, ou
enfim, no lugar que for mais confortável para você, para que seja uma prática realmente bem gostosinha. Então, qualquer movimento que eu sugeri aqui e que para vocês for ficando difícil, vai encontrando dentro do seu corpo esse balanço, esse equilíbrio, né? Encontrando aonde para você fica bom. Às vezes não é no mesmo lugar que fica bom para mim. Então a gente vai começar a sentar no nosso cantinho confortável. Então senta de uma maneira que seja firme e confortável para você hoje. Hoje pode ser que seja numa cadeira, pode ser que seja numa almofada, pode ser que seja no seu tapetinho. E aqui a gente fecha os olhos. Se você estiver sentada no chão, como eu tô, então afasta um pouquinho os glúteos, sente mesmo a base da sua coluna bem alicerçada, ancorada no chão. Aqui de olhos fechados, observa se o seu peito está muito projetado lá para frente ou se ele está muito recolhido, com a coluna para trás. Encontra esse lugar que seja o centro, um lugar confortável para o seu peito. Também alinha todo o prolongamento da sua coluna e o topo da sua cabeça lá apontando para o céu. De olhos fechados aqui, faz uma respiração profunda. Inspira bem profundamente. Expira. Mais uma vez, inspira profundo. Expira profundo. Observa o seu corpo nesse momento. Observa como você chega hoje aqui. Umas palavras reverberam dentro de você. Une as mãos em frente ao peito. Criando aqui uma intenção. Criando aqui essa intenção de um compromisso com você mesma, um compromisso em se respeitar, em se permitir, um compromisso de se ouvir. Então inspira. Eleva as duas mãos ainda unidas acima da cabeça. Pode abrir os olhos devagar. E aqui a gente vai fazer uma tração na nossa coluna. Então a gente vai levar a ponta dos nossos dedos lá para cima. Só que os ombros a gente não vai levar junto. Então a gente deixa os ombros para baixo. E as mãos, a gente cria a intenção do dedo ir apontando lá para cima. Ombros para longe das orelhas. E respira. Respira aqui. Cria essa atitude interior de sustentação. Deixando a sua base bem ancorada no solo. E aqui a gente vai fazer uma inspiração e vai levar a ponta dos dedos o máximo que a gente conseguir lá para cima. Inspira. Expira, abre lateralmente.
e a gente vai ficar de pé. Então, a sua maneira, encontra aí uma forma de levantar. Se você quiser brincar com o seu equilíbrio, pode tentar levantar sem colocar as mãos no chão. Encontrar uma maneira, aí quem tá no chão fica mais difícil, né? Quem tá na cadeira fica mais fácil. Precisa encontrar uma forma de levantar sem colocar as mãos, certo? Então a gente vai aqui agora de pé. Então, perna direita, a gente segura o nosso joelho, pode segurar com as duas mãos. Se ficar difícil segurar assim só no equilíbrio, a gente pode segurar numa parede também. Mas encontra esse lugar de sentir os dois pés no chão. Transfere o peso para o pé que vai ficar de base e segura o outro. E olha num ponto fixo à sua frente. Observa a sola do pé. Esse pé que está de apoio no chão. Isso. Observa como, ainda que a gente esteja aqui visualmente paradinha, existe um movimento acontecendo. E aqui a gente vai trabalhando o nosso equilíbrio. A gente só trabalha o nosso equilíbrio dentro de lugares de desequilíbrio. Então, se a gente está realmente equilibrado, a gente não precisa, né, trabalhar nesse equilíbrio. Mas aqui a gente se coloca nesse lugar para treinar, praticar. Se estiver muito facinho aqui, a gente estende, né? Um braço para o lado ou para cima. Isso. E retorna. Pés unidos aqui. Fecha os olhos. As mãos estão aqui, ao lado do corpo. Observa o peso do corpo, tanto nos dedos como nos calcanhares. Distribui esse peso. Transfere o peso do corpo para a perna direita, a outra levanta aos poucos, segura o joelho. Olha num ponto fixo à sua frente, alonga o tronco, deixa o pescoço na linha, o queixo na linha do chão e o pé pode ficar na pontinha do pé. Respira aqui, respira grande, imagina que você está bem grande, assim, crescido. Coluna bem alongadinha, topo da cabeça alinhado com o céu. Respira aqui. Quem quiser, uma mão mais do lado, pode tentar sentir o que é mais fácil para você, o que é mais difícil. E se colocando nesse lugar de experimentar. E no mesmo lugar que você esteve na outra perna, você está nessa também. Respira. E aqui a gente desce. E aqui a gente vai inspirar, eleva os dois braços. E aquele mesma união que a gente fez sentado, a gente vai fazer agora em pé. Une as palmas das mãos lá em cima da cabeça. Isso. Respira. Inspira grandão aqui. E vai para o lado esquerdo. Só o tronco. Inspira, retorna. Expira, vai para o outro lado. Inspira, retorna ao centro, expira, desce.
Sente toda a lateral se expandindo. Inspira, expira. Vai no seu ritmo, no ritmo da sua respiração. Feche os olhos, se for possível. Sente bem os seus pés ancorados, enraizados lá na terra. Isso, inspira aqui grandão. Última vez, expira. Abaixa os braços. E aí solta um pouco, afasta os pés, solta um pouquinho para os lados. Feche os olhos nesse momento, bem gostosinho. E a gente vai fazer uma sequência agora. Essa sequência eu vou falar para vocês. Então, são alguns movimentos bem facinhos. Então, vamos todo mundo virar para o mesmo lado. Isso. E aqui a gente vai segurar. Se você precisar segurar numa parede, você segura, tá? Mas segura a mesma mão, o mesmo pé, né? O mesmo lado que você tiver. A mão oposta vai lá para frente. E aí a gente, como se a gente fizesse um chute lá para trás, a gente vai chutar. Equilíbrio, olha lá para a ponta dos seus dedos, lá na frente. Respira aqui. Se precisar encostar numa parede, né? Se for facilitar um pouquinho, pode facilitar. E aí, quando a gente soltar esse pé que tá aqui atrás, que a gente tá segurando, a gente vai soltar ele lá, dando um passo grandão. Isso. Deu um passo grandão, essa mão que tava na frente, encosta ou no tornozelo, ou no joelho, a outra estende. Isso. Olha lá para a ponta dos dedos, lá em cima. Isso. Inspira aqui. Expira, a gente vai trocar. Essa mão vai lá para baixo. E a gente leva a outra mão lá para cima. É uma torção. Olha para a ponta dos dedos lá em cima. Inspira, desce. Aqui a gente apoia as duas mãos ao lado do pé que está na frente e desce o joelho de trás. Eleva os dois braços. Isso, inspira aqui. Expira, estende os dois joelhos. Certo? E chega aqui na frente de novo. Deixa os braços bem soltinhos. Sobe. Agora a gente vai fazer pro outro lado. Segura a perna oposta. Braço estendido lá na frente. Chuta lá para trás. E se desce. Perna lá atrás, grandão. Essa mão da frente já encosta no tornozelo. A outra ponta lá para cima. Olha para os dedos. A mão que está em cima vai descer, tocar no tornozelo. E você vai torcer. Se precisar flexionar um pouquinho o joelho da frente, pode flexionar. Se estiver muito difícil lá embaixo, fica aqui no joelho, não tem problema. Depois as duas mãos vão ao lado do pé, joelho de trás encosta no chão, as mãos se unem, inspira e leva. Quadril vai para baixo, o que você conseguir, tá? Se for ficar aqui, for ficar bom, fica aqui. Inspira aqui, expira, desce. Estende os dois joelhos. Para isso, às vezes a gente precisa dar um pulinho, né? Unir um pouquinho, mas fechar um pouquinho as pernas. Inspira o pé, junta e vem desenrolando o tronco. Esse é o movimento, eu vou falando, vou narrando, mas a ideia é que a gente entre nesse fluxo mesmo, tá? Então, segura perna direita, braço, estende, dá um pulo lá para trás, essa mão que estava na frente, encosta no tornozelo, olha para lá para cima. Aqui a gente já torce, inverte
segura ao lado do pé, joelho de trás, flexiona, une as mãos, eleva. Inspira aqui, expira e estende os dois joelhos. Inspira, une os pés e desenrola. Agora, pro outro lado. Segura a perna lá atrás, estende o braço. Inspira aqui, expira, desce a perna lá atrás. Essa mão da frente já vem descendo o tronco. Segura no pé da frente, olha para os dedos lá em cima. Olhou, aí já traz a mão lá de cima para o tornozelo e torce. Olha para os dedos lá em cima. Traz a mão de cima para o lado do pé da frente. Joelho de trás encosta no chão. Une as mãos e leva o tronco. Inspira aqui no alto. Expira, os dois joelhos estendem. A cabeça, a testa tenta encostar no joelho. Inspira, une os dois pés. Vem desenrolando. Mais uma vez para cada lado. Segura o pé de trás. Estende. E dá um chute lá para trás. A mão que estava na frente encosta. Daqui a gente já torce. Encosta as duas mãos no chão. Joelho vai no chão. Une as mãos. Eleva o tronco. Encosta no chão. Os dois joelhos se estendem. Dá um pulo para frente e vem desenrolando. Última vez para o outro lado. Segura o pé. Mão estendida à frente. Dá um pulo lá para trás. A mão da frente encosta no pé. Torce com a mão de lá de cima. Encosta as duas mãos no chão. Joelho de trás. Une as mãos e estende o tronco. Inspira, desce. Estende os dois joelhos. E une os pés. Vem desenrolando. Isso aí, vamos virar de frente. Une as duas mãos aqui em frente ao peito. Observa como você está agora, nesse momento. Observa a sua respiração. Observa os movimentos sutis que os seus pés fazem. Observa os batimentos cardíacos. Nesses batimentos cardíacos, leva toda a sua atenção para o seu coração, de olhos fechados aqui. Traz um sorriso para o seu coração, visualizando um brilho dourado bem no centro do seu peito. Deixando reverberar por cada célula. Deixando todas as suas células de água sorrirem e iluminarem nessa luz dourada. Trazendo aqui também para o seu coração a gratidão por ter se colocado dentro de movimentos às vezes difíceis, de ter superado os desafios internos, os desafios externos. Por se permitir, às vezes, rir de si mesma.
de olhos fechados e as mãos unidas em frente ao peito. Faz uma respiração profunda. Respira aqui. Essa última música a gente vai se deitar na forma que for confortável para você. Não pode encostar, seja se for numa cama ou no seu tapetinho. Então encontre esse seu lugar confortável e deitada no nosso Shavasana. Deita de barriga para cima, afasta os pés, deixa os pés caírem para o lado, palmas das mãos, mais ou menos um palmo, afastadas dos quadris, voltadas para cima. Se a lombar estiver doendo, pode colocar uma almofadinha embaixo dos joelhos. Mas encontre esse lugar gostosinho, confortável, mas ainda assim consciente no aqui e no agora. E através da sua respiração, deixa o corpo pesar no chão. Cada vez que você soltar o ar, deixa aqui esse peso dos seus ossos se fundam com a terra. Se permitindo entregar, permitindo descansar. Permitindo ter este momento, sem pensar em nada. Deixe o seu corpo ir se entregando cada vez mais. Deixa os músculos da sua face relaxarem, os músculos de todo o seu tronco, ombros, braços, punhos. Vai entregando todo o peso da sua lombar, da sua coluna, dos seus quadris, dos glúteos, relaxando os músculos das coxas, das panturrilhas, relaxando ainda mais os pés, entregando por completo todo o seu ser para essa terra, para esse momento. Como se você fosse uma semente plantando o seu ser nessa terra. Esse ser que chega puro, aberto, para receber, para transformar, para aprender, reaprender a viver a vida com novas perspectivas.
plantando de forma amorosa, verdadeira e íntegra. E a Mãe Terra te recebe o peso desse corpo, que ao mesmo tempo agora é leve. E com todo o seu coração, você se permite se abrir. Se permite se habitar, viver. E principalmente se ouvir. Ouvir o seu coração. Aos pouquinhos, faz uma inspiração profunda. Vai acordando o seu corpo, movimentando de forma lenta, ainda de olhos fechados, movimentando os pés, as mãos, os dedos, espreguiçando se for preciso. O que seu corpo gostaria de fazer nesse momento, desse novo despertar? Respira grandão. Isso. Aos pouquinhos abre os olhos. E aqui a gente vai chegando ao final dessa nossa prática. Espero que tenha ressoado aí com o coração de vocês. Espero que tenha sido muito gostoso. Deixa aí nos comentários como que reverberou essa nossa prática aí para cada uma de vocês. Eu amo demais ler vocês, eu amo ouvir os relatos também. Então, fiquem super à vontade para deixar aí nos comentários, tá bom? Muito grata a presença de cada uma.